Eu tinha pensado no início onde os passarinhos estivessem cantando, mas só foi eu começar a gravar que eles pararam de cantar. Bom, hoje é sexta-feira 13 de outubro. Hoje podia ser um episódio temático, né? Falar sobre algum filme do Jason Voorhees. Existem vários. E eu gosto bastante do Jason como personagem, os filmes dele. Uma das memórias assim mais legais que eu tenho foi a primeira vez que eu fui na Blockbuster, aqui na minha cidade. A Blockbuster, quando veio pra cá, foi meio que um evento. E ela já veio pra cá meio que no fim da era do DVD. E chegando lá, foi a primeira vez que eu vi todos os filmes do Jason e do Fred, A Hora do Pesadelo também. E eu fiquei encantado. Não que eu tenha assistido todos, mas só de ver, assim, foi bacana. E ontem foi Dia das Crianças. Essa semana também foi o Círio aqui na minha cidade. Então é uma semana meio festiva, meio preguiçosa e até os passarinhos estão de preguiça pelo visto pra cantar. A gente pensa num número musical, né, num número meio a Branca de Neve, e nem isso funciona. Então vamos ao... Estamos de volta para mais um Sem Imagem Podcast. Eu me chamo Caio Feio e este é um podcast sobre filmes. Uma crítica sobre filmes, uma conversa, um monólogo ou qualquer coisa que você queira. Agora os passarinhos voltaram a cantar, né? Resolveram cantar agora. E o vizinho tá ouvindo Djavan, Samurai. Eu adoro essa música, eu adoro Djavan. Então é um clima bem de domingo, assim, é um clima bem de preguiça. Entre feriado e final de semana, né? Feriado prolongado, então esse é o clima. Mas nós não estamos aqui para estar nesse clima, estamos aqui para animação, alegria. Prepare-se para 40 minutos ou uma hora de uma conversa instigante sobre filmes e piadas boas. Para ser o serviçal do samurai, mas eu tô tão feliz. Como é que você está, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte? Espero que esteja bem. Vamos ao jabá, né? Temos o e-mail, caso você queira mandar alguma mensagem, entrar em contato, caionopodcast@gmail.com. Temos o Instagram, semimagem_1. Eu fiz um Instagram pessoal também, caso você queira falar comigo pessoalmente. Só tenha cuidado, porque eu posso te bloquear, que é o caio.mfeio. Temos o blog, caso você queira ler textos, na descrição do podcast. E eu acho que é isso. Estamos no YouTube também, galera do YouTube. Forte abraço aí quem está ouvindo no YouTube. Se inscreva no canal, estamos em busca dos 25 inscritos. Então nos ajude a chegar, falta pouco. Divulgue para a família, para os amigos, para quem se interessar. É isso, mais um episódio do podcast. E antes de ir propriamente para o filme, esse é o primeiro bloco, o bloco onde eu falo qualquer groselha, qualquer bobagem, qualquer asneira. E, pô, tá uma delícia esse Djavan de fundo, velho. Podia só ter um churrasquinho, sabe? Um barulho de piscina. E aí tava ótimo. Eu nem queria ter a piscina, só queria ter o barulho de piscina e o cheiro de carvão. Aí acho que estaria perfeito o cenário. Tente imaginar. Bom, eu tive uma reflexão essa semana, né? Semana de Círio na minha cidade. Basicamente é o Natal. Dizem que é o Natal do paraense e eu concordo. Temos que parar com essa mentalidade... de colonizado, de festejar o Natal. Eu acho que eu já falei isso em outros episódios, mas chega de Natal. Chega de Papai Noel, chega de árvore de Natal. Ah, mas é o nascimento de Cristo. Beleza, então comemora na igreja. Não põe árvore de Natal, não põe um pinheiro na tua sala, porque nossa região não tem esse tipo de vegetação. Esse tipo de cair nos pés do vencedor para ser o serviçal do samurai.
Mas eu tô tão feliz. Pois é, chega de pinheiro na sala, chega de peru, faz um pato no tucupi, uma maniçoba e é isso aí, churrasco. Na verdade, eu sempre quis comer churrasco no Natal ou no Ano Novo. Eu infelizmente ainda não pude realizar esse sonho, mas algum dia eu irei comer um churrasco no Natal e no Ano Novo. E, pô, até me perdi. Hoje tá meio avoado mesmo. É clima de feriado. Vamos relaxar, pô. Vamos relaxar, é feriado. Mas eu tive uma reflexão essa semana, não sobre o Círio, até porque eu gosto do Círio, eu gosto do clima que a cidade fica, eu gosto da minha cidade, eu gosto de Belém. Eu viveria aqui bastante tempo. Mas ao mesmo tempo eu sou meio estrangeiro na minha cidade. Eu não saio muito, eu não conheço a cena local, eu não conheço as grandes personalidades locais. Enfim, não me turmo. E nem é culpa das pessoas, nem é culpa das patotas. A culpa é minha, eu admito que a culpa é minha. Eu sou meio bicho do mato mesmo. Mas, enfim, eu me sinto um estrangeiro na minha cidade, mas eu gosto que a cidade tenha esse clima, esse círio, essa festa e isso tudo. Então, você que não mora em Belém, quer conhecer a cidade, eu acho que o bom momento pra vir é agora em outubro. Talvez seja o melhor momento pra vir pra Belém. Mas a reflexão que eu tava tendo não era sobre isso, era sobre filme. Ainda somos um podcast sobre filme. Essa semana eu tô assistindo um box. Não vou falar o nome da distribuidora, mas é um box sobre cinema samurai. Pra quem é da consumidor da mídia física, fã da mídia física, deve saber do que eu estou falando. Mas basicamente é uma caixinha de DVDs com 6 filmes de samurai. O gênero samurai, né? O filme de samurai acaba sendo um gênero lá no Japão. Ou era, né? Um gênero tipo western, tipo velho oeste, né? Faroeste, que foi um gênero muito popular nos Estados Unidos e parou depois de um tempo de ser. Então, o cinema samurai também em algum momento teve a sua relevância no cinema japonês. Mas eu tô assistindo esse box e sinceramente eu tô meio avoado mesmo, eu tô meio desligado da cabeça, ando meio desligado. Por diversos motivos, esse clima de fim de ano também, fim de curso, fim de semestre, muita coisa, pouca coisa, e eu ando meio avoado, então eu tô assistindo esse box meio no piloto automático, assim. No sentido de que eu não tô conseguindo prestar muita atenção na trama, mas eu tô conseguindo absorver detalhes de forma. E pra mim, nesse primeiro momento é o que basta. Até por esse momento que eu tô passando. Mas eu tive a reflexão assistindo um dos filmes. O filme Rebelião, Joiuchi Hairo Tsuma Shimatsu, do Masaki Kobayashi, de 1967. É um filme de 2 horas e eu confesso que eu não entendi nem um pouco a trama, mas visualmente eu consegui apreciar ele. E eu não entendi a trama por diversos fatores. Eu tenho um certo cuidado na hora de falar de filme japonês, até por isso eu ainda não falei de um filme japonês aqui no podcast, justamente por fatores culturais, fatores de produção e fatores formais. Talvez os fatores formais eu consiga comentar de alguma forma, mas esses fatores culturais, fatores de contextuais de produções eu não tenho um domínio, então por isso eu ainda não comecei a comentar sobre filme japonês aqui, mas é um objetivo que eu tenho para essa temporada. No sentido de que eu já assisti algumas aulas sobre cinema japonês, então eu sei que existe uma divisão entre Gendai Geki e Jendai Geki. Que, salvo engano, o Gendai Geki são filmes de época, filmes mais antigos, que cobrem um determinado período da história do shogunato, eu acho, que é uma espécie de feudalismo japonês, talvez. E o Jendai Geki já é um cinema mais moderno, digamos assim, já relata histórias mais modernas. Eu não sei exatamente, talvez eu tenha trocado a ordem. Mas o cinema japonês tem muitas idiosincrasias, não que outros cinemas não tenham, mas a gente no ocidente talvez seja mais fácil de falar de um cinema italiano, por exemplo, cinema argentino, cinema espanhol, em relação a falar de um cinema oriental. Mas eu tava pensando nesse filme e como a gente talvez esteja mal acostumado com o cinema americano, na verdade. Eu tava até pensando num conceito que o filósofo da escola de Frankfurt, vou falar bonito aqui, o Theodor Adorno, ele comenta em relação à música, que é uma questão da escuta regressiva, que pelo que eu entendi,
ele utiliza um termo da psicanálise, né, do Freud, questão da regressão, que se minha memória não falha e se eu não aprendi errado, a regressão seria basicamente quando a gente retorna para um estado anterior, assim, digamos assim. É um mecanismo de defesa onde a gente retorna para um estado mais infantil. E eu até relaciono isso com choro. Por que a gente chora? Porque a gente meio que remete a esse estado mais infantil e a gente chora. Porque quando a gente era criança, a gente chorava e a gente era acolhido. A gente era atendido por nossos pais, por quem cuidasse da gente. Então por isso, quando a gente é adulto, a gente chora também. É um mecanismo de defesa de regressão. Foi assim que eu entendi. Se tiver algum psicanalista na mesa, por favor me corrija. Caia no podcast@gmail.com. Mas quando o Adorno remete a essa questão da escuta regressiva, eu entendo que ele está falando de uma das músicas radiofônicas, dessas músicas mais do século XXI, essas músicas mais populares, as canções, no sentido de que é uma escuta meio infantilizada, repetitiva, mais palatável, uma música mais curta, e ele coloca isso em contraste com a música clássica, digamos assim, né? Com a música de orquestra. E aí, nesse momento que ele fala da escuta regressiva, eu acho que, de certa forma, a gente também tem uma como eu posso dizer, uma fruição regressiva de filmes, assim, especialmente de filmes americanos, onde são tramas mais palatáveis, tramas onde o conflito é sempre repetido durante o filme, pra gente entender bem o conflito, pra gente entender bem quem é o mocinho, quem é o malfeitor, o bem e o mal, esse maniqueísmo todo. Então, são filmes... A gente que está acostumado já há muito tempo assistindo filmes americanos, hollywoodianos, a gente se acostuma com esse tipo de maneira de contar uma história. A gente se acostuma com essa maneira, com esse padrão, digamos assim. Então, quando a gente entra em contato com uma outra cinematografia, ainda mais uma cinematografia não ocidental, existe um certo impacto. Então, a percepção que eu tive é que a minha falta de entendimento em relação à história, um certo estranhamento que eu tenho em relação à fruição do cinema japonês, vem justamente por estar acostumado com o cinema americano. E não colocando isso também como um certo juízo de valor, no sentido de é ruim porque é fácil. Não, de certa forma, você encontrar um padrão de contar, de forma de contar uma história que seja tenha um sucesso de massa, assim, isso é muito louvável. Isso é algo que tem um valor muito... tem um valor nisso. E eu acho até que pra gente pensar na relação até o fenômeno que teve esse ano do Barbieheimer, né? O filme da Barbie e o filme do Oppenheimer. Que é justamente isso. Você tá preso a esse padrão hollywoodiano, mas ao mesmo tempo você quer contar uma história diferente. Quer contar uma história que não seja... É difícil falar de mainstream, né? Porque, de certa forma, tu tá no mainstream fazendo isso. Enfim, é só essa reflexão que eu tive a partir de assistir esse filme. A percepção de que, ok, talvez o problema não seja a maneira que a história é contada. Talvez eu esteja acostumado com um determinado padrão de história, onde é muito mais palatável, onde é muito mais repetitivo para eu não me perder na trama, e entrar em contato com esse outro padrão de história... O demérito não é desse filme em si. Não é que o filme não soube contar a história. O demérito não é nem um demérito, é mais uma questão de costume mesmo. E por isso eu tenho um certo cuidado na hora de falar sobre filme japonês, sobre cinema japonês. E é algo que eu pretendo me debruçar antes de trazer algum filme aqui no podcast japonês. E vai acontecer, esse ano vai acontecer, eu tô com esse plano de trazer diretores japoneses, falar sobre filmes japoneses. E o que mais? Bom, ontem eu assisti um filme também, eu ia gravar podcast ontem, só que eu assisti um filme que eu fiquei meio impactado, meio pensando mais no filme do que no filme que eu ia falar hoje, então eu acabei deixando pra gravar hoje. Eu assisti ontem o Love, de 2015, do Gaspar Noé. Foi o meu primeiro contato com o Gaspar Noé. O Gaspar Noé é um diretor meio polêmico, meio ame ou deixe. E dá pra entender por quê. É um cinema muito autoral, assim, e um pouco... Ele tem uma proposta bem específica e é algo que talvez eu fale mais sobre ele no futuro. Eu não achei, assim,
muito ofensivo, mas eu entendo talvez o problema que algumas pessoas possam ter com esse diretor. O Love é um filme com cenas de sexo explícito, e, de novo, entra essa questão do padrão que a gente está acostumado. Já existe uma certa polêmica, um certo debate em relação às cenas de sexo e suas importâncias para filmes. E no caso do Love, eu acho que isso é o diretor ele eleva isso à 10ª potência. Então a gente não está acostumado muito com cenas de sexo explícito, a gente associa isso muito com pornografia. E aí cabe uma reflexão interessante, no sentido de que a gente vai marginalizar essa proposta estética, essa proposta, e vai simplesmente colocar cenas de sexo explícito e o sexo como algo marginalizado, né? Algo meio... Porque a pornografia, os filmes pornô são colocados de maneira marginalizada, assim. Até na época das locadoras, né? Voltando agora pra Blockbuster, os filmes pornô, a sessão pornô era uma sessão afastada, né? Era um espaço afastado. E então, de certa forma, acho que o Gaspar Noé também meio que se apropria disso, né? Se apropria dessa linguagem e utiliza isso de maneira artística. São belas cenas de sexo e enfim, a gente está acostumado com cenas de sexo mais blasé. A gente não vê a penetração, a gente não vê pênis em filme mainstream, né? Ainda que tenha 50 Shades of Grey, 50 Tons de Cinza. Eu não vi nenhum dos filmes, mas eu aposto que não aparece nenhum momento pênis ali, né? Não sei. O pessoal que assistiu me diz aí se aparece algum pênis. Enfim, e a gente tem isso como um grande padrão de sexualidade e volúpia, quando existem filmes que talvez explorem isso de maneira mais visceral, e o Love talvez seja isso. Recomendo o Love, né, pra quem quiser assistir algum filme sobre relacionamento, na verdade sobre um término, né. É curioso que filmes de término sempre... A maioria de filmes de relacionamento às vezes são sobre término, e sempre é nessa linguagem de regressiva, né? Do tipo, são memórias, a gente vai meio que montando a história a partir dessas memórias. E na maioria das vezes é um homem contando, né? Eu não lembro de ter assistido algum filme de término onde fosse uma mulher. Isso aí dá pano pra manga pros Red Pills, pros MGTOWs. Quem sabe, né? Não sei. Talvez eu só esteja bastante desinformado. Existe uma conspiração sobre filmes de término serem só sobre homens? Quem sabe, né? Claro que não. Mas se você souber algum filme de término onde a personagem seja uma mulher, seria interessante assistir. Mais uma vez, caia no podcast@gmail.com. Já falei demais, já tem quase 20 minutos de primeiro bloco. É um recorde. Então agora podemos falar propriamente sobre o filme de hoje. Uma transiçãozinha aqui, só pra... Bom, o filme que eu irei falar hoje é o Rio 40 Graus, dirigido por Nelson Pereira dos Santos, lançado no Brasil em 1955. Eu sempre gosto de fazer um panorama sobre o que eu já falei de filme brasileiro aqui no podcast. Então, o último episódio foi sobre São Paulo, Sinfonia da Metrópole. E ali eu pude meio que destacar um pouco desse contexto do início do cinema nacional, o ciclo regional. Ainda tem bastante coisa para falar sobre esse período. Em outro momento eu trago outro podcast. E eu já comentei, especialmente nos episódios de Carnaval. Carnaval é o único período do ano onde eu faço um episódio temático. E eu geralmente faço episódios sobre algum filme de Carnaval. Eu comentei já sobre alguns filmes dessa transição do início dos anos 40, início dos anos 50. Os primeiros estúdios brasileiros. Então eu já pude trazer um pouco desse contexto. Assim como eu já falei um pouco mais lá pra frente, Cinema da Boca do Lixo, falei um pouco sobre A Próxima Vítima. Inclusive é um podcast que talvez eu refaça algum dia, porque talvez não tenha ficado tão legal. Mas, enfim, eu tô meio que fazendo esse panorama do cinema nacional. Não exatamente de maneira cronológica, eu vou gravando, mas de certa forma já tô conseguindo construir uma linha do tempo. E agora, a escolha desse filme vem muito numa vontade já de falar sobre cinema novo, falar sobre Glauber Rocha. E então eu pensei em falar sobre o cinema do Nelson Pereira dos Santos, que é um diretor que eu não conhecia, e como ele é colocado meio que como essa transição
do cinema dos anos 50 para o cinema novo, né, dos anos 60. O Ismael Xavier, que é um teórico do cinema brasileiro, ele coloca o Rio 40 Graus, Nelson Pereira dos Santos, como um proto-cinema novo. Então já meio que já um cinema de transição pro que viria a ser feito nos anos 60. Então, até para continuar contando a história do cinema nacional, eu vou trazer um pouco do contexto da produção e sobre o que estava rolando naquele período, para ir propriamente falar um pouco sobre a história do filme e depois fazer uma crítica mais sobre alguns pontos. Eu estou utilizando, como sempre, toda vez que eu falo de filme nacional, eu sempre utilizo A Nova História do Cinema Brasileiro. Isso poderia ser uma propaganda, mas é porque esse livro é muito bom mesmo. É um livro que reúne vários ensaios, né, sobre determinados períodos. E no caso aqui eu estou utilizando o volume 2. São 2 volumes. O primeiro volume vai até os anos 50, mais ou menos. E o segundo volume pega desses anos 50 até o início dos anos 2000, talvez. Então, eu utilizei um pouco ele, utilizei um pouco uns outros textos do Ismael Xavier, como já citei. Tem um texto do Glauber Rocha, que é bem interessante, mas acho que já é focado um pouco no cinema novo propriamente dito, que é a revisão crítica do cinema brasileiro. Então, já tem vários textos para esse período, para essa fase do cinema nacional, digamos assim. E eu pude notar alguns pontos interessantes que eu vou trazer agora. Mas, só para contextualizar, né, até quando eu falei sobre o Carnaval na Atlântida, a Atlântida é um estúdio de cinema brasileiro. Nesse momento, né, em 1954, meio que era o crepúsculo da Atlântida. Existia uma ruptura nas produções da companhia, e que ficaram até 59 congeladas. A gente tem o fim da Vera Cruz em 54. A Vera Cruz, que era um estúdio paulista, salvo engano, e que se propunha a fazer filmes mais sérios. Algum dia eu trago um episódio propriamente sobre a Vera Cruz, acho que eu nunca falei propriamente sobre ela. Mas, enfim, então a gente percebia uma certa... Vou utilizar a palavra que eu peguei aqui, um crepúsculo em relação a esses estúdios nacionais, né? Então, de certa forma, um crepúsculo na forma de fazer o cinema, né? Uma decadência numa certa forma, num certo pensar o cinema. E é desse cenário, então, que surge a figura do Nelson Pereira dos Santos. Até trazendo uma citação do Ismael Xavier, acho que ilustra bem isso, que Nelson Pereira dos Santos lera artigos de Astruc, Assis Rossellini, De Sica e Visconti. Seus longas-metragens iniciais estão nos antípodas das produções da Atlântida e da Vera Cruz, e sacodem a produção local anunciando a eclosão de uma nova onda entusiasta e engajada que revolucionará o cinema nacional. Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Eu gosto dessa frase e eu penso muito nessa frase em relação ao podcast, que eu acho que é uma mídia muito acessível de se fazer. Então seria uma ideia na cabeça, um microfone na mão, talvez. Mas, então, percebam esse cenário. Eu acho que o texto do Glauber Rocha também comenta um pouco sobre isso. E eu também consegui ter uma entrevista do Nelson Pereira dos Santos disponível no YouTube, que também esclarece um pouco sobre a visão dele em relação à produção e tudo. Mas, indo agora para o texto do Glauber Rocha, ele já é um texto que já é voltado para os anos 60, onde ele comenta que a arte brasileira precisava se nacionalizar através de sua expressão. E tem um trecho que eu destaco também, que eu acho bem curioso e já mostra uma perspectiva bem interessante sobre esse surgimento do novo cinema e sobre o que estava sendo feito, e até para refletir sobre outros novos cinemas que surgiram. A citação é a seguinte: homens vindo da cultura cinematográfica para o cinema, e não vindo do rádio, do teatro ou da literatura. Ou se não vindos do povo mesmo, com a visão de artistas primitivos, criadores anônimos, longe da civilização metropolitana. Esse é um trecho bem curioso, até para quem ouviu o último episódio, onde eu comentei sobre, basicamente, como era o trabalho de uma pessoa que fazia filmes, né? E até comentei que os filmes não eram tão de narrativas, filme de roteiro, salvo engano a expressão. E quando esses filmes são de roteiro, geralmente a pessoa se envolvia com teatro. Eu acho que eu comentei também no episódio que eu falei sobre os filmes de carnaval, que boa parte dos atores, dos personagens, eram personagens vindos do rádio. E esse é um trecho interessante até pra gente pensar
a nível de cinema como um todo e a nível do cinema nacional em si, né, da produção nacional. A nível de cinema como um todo, é meio batido saber que o cinema é uma arte muito nova, assim, e durante algum tempo foi descredibilizada, não se pensava como arte. E esse processo de pensar o cinema como arte veio muito de uma maneira de aproximar o cinema de outras artes. De se aproximar o cinema do teatro, aproximar da literatura. Por isso houve muitas adaptações no início de obras literárias. E pensando no Brasil agora de novo, pensar em como também, na hora de fazer um filme mais narrativo, se irmanava com teatro, se irmanava com atores de teatro, diretores de teatro. E esse processo do cinema se consolidar como arte, digamos assim, se pensar como uma maneira à parte das outras artes, é algo curioso, até no sentido do pensar o cinema. Eu acho que todo cinema novo, no caso aqui a gente pensa no cinema novo nacional, mas também, por exemplo, a Nouvelle Vague, né? A nova onda francesa. E também eu acho que talvez o neorrealismo italiano, que inclusive eu fiz uma maratona do neorrealismo italiano, quem se interessar, são 5 episódios. Acho que seria interessante ouvir lá e depois dar uma ouvida aqui para fixar, para consolidar essa ideia. Mas é curioso que toda vez que esses cinemas novos, essas novas perspectivas de cinema, eles surgem em relação a um contexto de reflexão sobre o cinema. Um contexto de grande efervescência teórica, efervescência crítica. Na Nouvelle Vague, na nova onda francesa, a gente tem a presença dos diretores, eles são diretores que escreviam para revistas de crítica. E então são estudiosos de cinema. E a gente tem esse aspecto também aqui. Não só essa citação do Glauber Rocha, no sentido de que agora eram pessoas que estavam envolvidas com o cinema. O cinema já tinha o quê? Já tinha uns 70 anos nesse período. Então já existia já era um espaço, um cenário onde as pessoas já conseguiam olhar para si mesmas, não precisavam mais olhar para fora, sabe? A gente não precisava mais olhar para fora do cinema para pegar as referências e outras artes. O cinema já poderia olhar para si mesmo. E esse é o período de consolidação, e realmente, olhando o cinema para si mesmo, os diretores conseguiam pensar o cinema, o que é um cinema nacional, né? É o que o Glauber Rocha coloca também. A arte brasileira precisa se nacionalizar, né? Pensar o cinema nacional, pensar a cultura. E já indo para a entrevista do Nelson Pereira dos Santos, eu acho que o que ilustra bem isso é um trecho que eu destaquei, que ele diz que o contato dele com o cinema começou em cineclubes, o neorrealismo italiano como ponta de lança do cinema internacional. Éramos um grupo muito grande de jovens estudantes, começaram a ver no cinema uma possibilidade de carreira internacional, prevíamos no cinema uma possibilidade de profissão. Então, o cinema já como uma profissão consolidada, digamos assim, não só em relação a ser uma profissão consolidada, mas, de novo, pensar nessa possibilidade de pensar o cinema. Então, as pessoas que vão fazer cinema agora são pessoas que são de cineclube, são de revistas de crítica, já entraram em contato com o neorrealismo italiano, já estão meio que ligadas com outras tendências, já estão realmente refletindo, pensando sobre o cinema. E de certa forma, outros momentos, outras ondas de cinema também meio que seguem essa tendência, mas de outro jeito, né? A gente tem esses momentos desses cinemas novos, que são diretores que surgiram de cineclubes e de revistas críticas que refletiram. O Nelson Pereira dos Santos, inclusive, fez algumas conferências. Esse período também foi um período onde saiu muitos livros sobre o cinema nacional. Então estava se pensando muito o que era o cinema nacional. Então tem um livro do Vianney, Alex Vianney, salvo engano, o Bernadette. Então são livros que já estavam pensando a história do cinema brasileiro. Mas é curioso que em outros momentos, por exemplo, nos anos 90, nos anos 80, eu sempre cito a figura do Tarantino, que talvez não seja tão... Talvez meio frugal citar assim, talvez existe uma análise melhor do contexto do Tarantino, mas é uma anedota curiosa o fato dele ter trabalhado em locadora. Então é outra tendência de envolvimento com o cinema, mas que também vem de uma certa reverência à sétima arte, coloquemos assim. Mas até
indo agora pro como o Nelson Pereira dos Santos pensa o cinema, e ele é colocado muitas vezes, já vi muitas pessoas colocando ele como o melhor diretor nacional de todos os tempos. Eu particularmente não conhecia a obra dele, esse foi o primeiro filme que eu assisti dele, e gostei bastante, achei um absurdo, até pensando no neorrealismo italiano. Eu assisti vários filmes neorrealistas para gravar a maratona, e eu tenho um grande apreço por esse movimento, um grande apreço pelo cinema italiano. Ladrão de Bicicleta é um filme para mim muito especial. O Nelson Pereira dos Santos cita muito o Paisà, que talvez seja um filme que tenha muito mais a ver com Rio 40 Graus. Mas o que eu pensei assistindo Rio 40 Graus foi como, sei lá, o Ladrão de Bicicleta às vezes é colocado sempre numa lista de top 10, top 5 melhores filmes de todos os tempos. E, sinceramente, se o Ladrão de Bicicleta fosse considerado o melhor filme de todos os tempos, eu não acharia ruim. Eu aplaudiria até. Mas o que eu senti assistindo Rio 40 Graus é que esse filme tá no mesmo nível. Tá na mesma prateleira, mesma estante. Talvez até melhor em alguns aspectos. Eu acho que o nosso período do Santos ele pega muitas coisas, com certeza pega muitas coisas, ele fala da influência dele no neorrealismo italiano, mas o que eu quero dizer é que ele expande muitas ideias que estão ali, ele trabalha algumas propostas estéticas, narrativas, e digamos, ele vai além, E me entristece um pouco não ver esse filme lá nas cabeças, digamos assim, lá no alto também. Porque assim como eu não acharia ruim um filme italiano que reflete sobre a classe trabalhadora no pós-guerra e toda essa penúria e toda essa proposta estética de um certo que vem de um certo ar documental e uma proposta mais realista de filmar a realidade em si. Eu não acharia ruim se esse fosse o melhor filme de todos os tempos. Assim como eu não acharia ruim se o melhor filme de todos os tempos fosse um filme sobre garotos vendendo amendoim no Rio de Janeiro dos anos 50, ao mesmo tempo que várias histórias se interconectam e a gente vê a presença de um deputado e interesses de relacionamento, um casal se desentendendo, uma partida de futebol. Eu acharia ótimo se fosse o melhor filme de todos os tempos também considerada, né? Essas questões são meio banais. Listas, melhores filmes, top 10, eu acho isso uma besteirada. Eu odeio isso de fazer listas. Eu tento fugir um pouco desse conteúdo de fazer listas. Mas, se houver essa discussão, eu não acharia ruim. E olha que eu já tô cansado de ver carioca e paulista sendo famoso. Eu moro no norte do Brasil e a gente aqui é bastante excluído da discussão de diversas formas. Então eu tô cansado de ver carioca famoso, Casemiro, essas coisas assim. Chega de fazer carioca famoso, sério. Parem de fazer qualquer carioca famoso, já tô cansado desse sotaque. Nada contra, é só uma questão de, existem outros locais legais. Façam Bob Fly famoso, façam Sucuritube famoso. Mas e até por isso, né? Até pela essa minha aversão ao Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, eu nunca fui no Rio de Janeiro. Adoraria ir. Mas até pela essa minha aversão ao Flamengo. Não obstante isso, eu acho que Rio 40 Graus é um filme absurdo. Um filme do nível de Ladrão de Bicicleta. Em alguns pontos, talvez. Até acima, talvez. Tô falando um sacrilégio, então pulando meu peito. Bom, falando um pouco sobre a produção, né, sobre a visão do Nelson Pereira dos Santos, até pra gente ir propriamente pro filme, eu trouxe alguns trechos que talvez ajudem a elucidar um pouco da visão dele. Bom, basicamente ele cita o Paisà, que é um filme do Rossellini, também do período do neorrealismo, que é um filme de crônicas, assim, são várias pequenas histórias da Itália do pós-guerra, a Itália ali, logo, digamos, na aurora do pós-guerra. Mas tem alguns pontos interessantes até que ele comenta sobre o Rio 40 Graus propriamente, né? Crônica ligeira sobre a minha descoberta da vida carioca, que para mim era fundamentalmente favela. Eu, como paulista, chegando no Rio recentemente, descobri que existiam favelas. Foi aquela sensação de descoberta que eu transmiti no filme. Então é interessante essa descoberta da favela pelo Nelson Pereira dos Santos. Em outros
textos eu li sobre como essa representação que ele faz é algo meio inédito até aquele momento, é algo que estava se surgindo até aquele momento, no sentido de que os filmes sempre mostraram a burguesia, digamos assim. Essa é uma discussão até que reflete muito o neorrealismo italiano, então eu aprofundo melhor esse discurso, essa ideia nos podcasts de lá, então vou sempre remeter ao ponto de lá. E como o neorrealismo, houve uma discussão em relação ao belo, justamente porque mostrava a pobreza, mostrava as mazelas da sociedade. E de certa forma, essa proposta de mostrar a favela talvez ressoe também sobre isso. Tem outros filmes também que já mostravam a favela antes desse. Tem um do Humberto Mauro, né, que é o Favela dos Meus Amores, que infelizmente é um filme perdido, a gente não tem acesso a nada, só algumas fotos e comentários, mas esse é um ponto crucial, digamos assim, você mostrar esse cenário e esses personagens, e a fala também, né? Tem esse aspecto da fala, uma linguagem do cotidiano, linguagem coloquial, são gírias, são trejeitos de falar, e enfim, isso também digamos, inédito nesse momento. Mas, por exemplo, a visão do Nelson Pereira dos Santos sobre cinema popular. Cinema sem essa relação com o público não tem sobrevivência. Precisa manter essa relação dinâmica, mas é também uma afirmação mais importante que deve ser feita. Colocar o cinema a serviço dos interesses populares. Esteja acompanhando as reivindicações mais fortes e mais fundamentais do nosso povo. Pode até levar o cinema popular a uma posição não comercial. O cinema popular não é necessariamente comercial. Essa é uma frase muito boa. O cinema popular não é necessariamente comercial. Essa visão é uma permanente investigação, a consciência do povo, o inconsciente coletivo. Essa investigação permanece viva através de todos os nossos trabalhos e nunca será saciada. Isso é em relação ao que é o cinema popular, né, para o Nelson Pereira dos Santos. É uma interna investigação. E já caminhando propriamente para o filme, mas antes disso, eu vou trazer algumas citações em relação a outros aspectos de produção, agora utilizando o livro Nova História do Cinema Brasileiro. Então, vou trazer uma citação agora aqui. A afirmação e a representação de Rio 40 Graus, em 1955, nasce no mesmo contexto ideológico em que se desenvolve a crítica de Vianney analisada. Surge no despertar para a consciência do outro popular, em sintonia com os dilemas da brasilidade e na reação ao estrangeiro como o outro imperialista. Então percebam que aquilo que eu citei agora há pouco sobre essa questão do pensar o cinema, sobre como esses novos cineastas são cineastas que vêm de cineclube, são cineastas que consomem cinema, são cineastas que estão refletindo sobre o que é a cultura nacional, como aquele trecho do Glauber Rocha. É um momento onde está surgindo livros teóricos, livros de crítica sobre cinema. Mas continuando, surge a preocupação com a temática nacional de inspiração popular, encaixa-se na demanda de uma representação realista, em proximidade com a vida cotidiana, na órbita dos ares cinematográficos que se respiram no pós-guerra europeu. Em Rio 40 Graus, o modo cinematográfico de produção alternativa e a disposição não linear da narrativa trazem contribuições originais no Brasil. Produzido por meio de um sistema de cotas, demonstra ser possível a realização cinematográfica fora dos grandes estúdios e dos altos orçamentos, abrindo caminho para outras produções independentes. A ideia de feitura do filme, segundo o jornal de época, teria surgido em 53, após diversas conversas entre Hélio Silva e Nelson nos intervalos de filmagem de uma fita carnavalesca. Hélio teria voltado para São Paulo e Nelson permanecido no Rio de Janeiro, vivendo no subúrbio em contato com as escolas de samba. A obra inicialmente chamou-se Cidade Maravilhosa. No início de 54, Nelson, já com o argumento na cabeça e o roteiro pincelado, inicia as articulações para o levantamento da produção. Diversos financiadores foram procurados, sem nenhum sucesso aparente, até que um advogado que já orientara Moacir Fenello nesse sentido explicou para Nelson o sistema de cotas muito usado no começo do cinema e na Itália no pós-guerra.
Noticia-se em 11 de abril de 55 o final das filmagens de Um Domingo no Rio de Janeiro, filme de Nelson Pereira dos Santos, dirigido em regime cooperativo com os próprios atores. A câmera utilizada aparentemente veio do velho Instituto Nacional de Cinema. A velha máquina do Instituto teria sido recuperada pela habilidade do fotógrafo Hélio Silva. A aquisição da película foi possível por meio de uma das conquistas dos congressos de cinema relativas à importação sem taxa de película virgem, como forma de incentivar a indústria nacional. Embora a permissão só tenha durado poucos meses, Nelson dela se aproveitou. Então, já caminhando para o derradeiro parágrafo, é o sistema particular de produção que dá a Nelson maior liberdade em termos estilísticos para inovar na forma narrativa cinematográfica, promovendo a disposição da trama no universo popular, por intermédio de faits divers, um termo francês, fatos diversos, que se sucedem. O filme se articula em torno de meninos vendedores de amendoim, cujas histórias não evoluem linearmente, mas são motivadas por causalidades independentes. Ao mesmo tempo, sente-se a preocupação constante da narrativa em mostrar a favela, a imagem do povo e a oposição com a burguesia abastada e mau caráter. A imagem do popular surge em sua figuração já contemporânea, como o povo da favela. É realçada para provocar o sentimento de compaixão no espectador mediante a oposição brusca com elementos emocionais inversos que cercam o universo burguês. Além da montagem segura e da condução bastante hábil para um estreante, impressiona a volúpia que a câmera sente por essa imagem do popular, fixando-se sobre um universo que não era o do diretor, que estava chegando de São Paulo, nem da equipe, predominantemente da classe média, mas que exercia sobre eles um fascínio doce e insistente. É algo inédito no cinema brasileiro que deixará marcas profundas em nossa filmografia. Particularmente feliz é a sequência do garoto que entra escondido no zoológico, atrás de sua lagartixa, animal de estimação. A adesão da câmera ao universo popular, pelos olhos do garoto, a premência na representação do casual e do gratuito, a duração extensa do cotidiano passando livre pelo que transcorre, seguido pela tragédia ou a intervenção que rompe o sonho e o traduz em toda a inspiração do horizonte neorrealista numa recriação independente com cores nacionais. A cena de Humberto D., realçada pela crítica francesa da empregada preparando o café da manhã, com a sequência demorada dos atos gratuitos, decompostos em miríade e sem função dramática imediata, serve de parâmetro. Rio 40 Graus é obra de exaltação pioneira, deslumbramento inicial, com uma imagem ainda desconhecida do popular que virá a fascinar sucessivas gerações de cineastas brasileiros. Nesse aspecto, é pertinente considerá-lo como um precursor e inspirador do que mais tarde será conhecido como cinema novo. A exibição do filme foi polêmica. Já havia sido liberada pela censura para maiores de 10 anos, quando em setembro de 55, o chefe do Departamento de Segurança Pública do então Distrito Federal resolveu suspender a liberação. A proibição provocou reação com diversos manifestos e abaixo-assinados contra a medida. O chefe de segurança pública acabou sendo surpreendido com a amplitude do movimento e, não conseguindo apresentar argumentos que justificassem, cunhou a famosa frase que o filme denegria a imagem do Rio de Janeiro, visto que lá a temperatura nunca chegava a 40 graus. E o 40 Graus acabou estreando em março de 56 com lançamento em grande circuito exibidor. O filme obteve razoável sucesso de público. Então esse foi o trecho aqui do livro Nova História do Cinema Brasileiro, volume 2, organizado por Fernão Pessoa Ramos e Sheila Schwartzman, da editora Sesc. Então acho que já deu para entender bastante um pouco sobre o contexto, sobre o que o filme significou, um pouco sobre o que o filme é. Então agora a gente propriamente pode ir para o filme e fazer uma crítica sobre o filme. Bom, já falei bastante aqui sobre o filme, então já tem quase uma hora de podcast. Eu prometo ser mais sucinto agora e vou me ater só ao filme e eu vou contar um pouco da história do filme, não tão detalhista, e depois eu faço uma crítica. Bom, o filme se passa na cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro. A história nos localiza na favela e já apresenta os personagens
o seu dialeto, com o seu vocabulário, já apresenta uma trama cotidiana, a mãe, o pai, a filha, o filho. Mas o foco principal é nesse filho em relação às outras crianças, né? Essas crianças, elas vendem amendoim e elas estão se preparando para ir vender na cidade. Existe uma discussão ali sobre comprar uma bola de futebol, então eles precisam fazer uma coleta para poder comprar essa bola, então eles vão dividir os lucros das vendas de amendoim. E essa imagem das crianças, essa perspectiva das crianças, é algo que vem do neorrealismo italiano, né? No neorrealismo italiano a gente vê aquelas crianças vivendo numa Itália pós-guerra, muitos ficaram órfãos, então elas já estão tendo que trabalhar, então a gente vê essa infância meio que ceifada, né? Não é uma infância. A gente vê essas crianças não tendo infância, no caso, né? Tendo que trabalhar, tendo que viver na rua, tendo que passar pelo pão que o João amassou. E tem uma das crianças lá que não tem pai, tem até esse aspecto também, só remetendo a isso. Mas é interessante que elas têm essa trama, elas têm um objetivo e a gente parte. A história meio que o fio condutor é a visão dessas crianças. E cada uma se espalha num ponto para vender esse amendoim para poder conseguir a coleta para a bola de futebol. Mas aí já tem um detalhe que talvez possa ser considerado um detalhe negativo, mas enfim, não me incomoda pela já vivência que eu já tenho com o filme italiano. Mas o filme, a impressão que dá é que ele não foi gravado com áudio. Então o áudio ele vem na pós-produção, né? As vozes dos personagens. E as vozes das crianças, digamos assim, não são vozes de crianças muitas vezes. Então às vezes fica um pouco estranho. Mas nada que atrapalhe a experiência. E tem um detalhe interessante que nesse início uma das crianças está lendo um jornal e a gente vê uma notícia lá, foguinho no lugar de Daniel. Que é algo que vai remeter a trama lá pra frente, que vai voltar lá pra frente. Mas, seguindo, a gente vê o cotidiano desses personagens, a gente vê a filha indo na feira, a gente vê um pretendente dela meio que provocando ela, perseguindo ela, a gente já vê esse cotidiano da feira, o português vendendo, desconfiando. E aí tem a cena do menino da largatixa, que ele chama de Catarina, que eu até citei agora há pouco, que é destacada pelo livro. Que é curioso, porque essa cena a gente vê ele entrando no zoológico, a gente vê um certo lirismo infantil assim dos animais, uma montagem apresentando isso, o encantamento dele com os animais, e uma trilha sonora, e aí entra um corte abrupto da montagem, uma quebra desse encantamento. E aí eu acho que já mostra que o Nelson Pereira não tá pra brincadeira aí, porque a criança ela é expulsa do zoológico a pontapés, assim, e é curioso porque acho que aí entra um ponto que entra outro aspecto em comparação com as crianças do neorrealismo, né? Porque aqui a gente está vendo crianças negras. Então, quando essa criança é expulsa do zoológico, a gente já vê na cena logo em seguida crianças brancas, né, saindo para brincar com os pais ao fundo e essa criança negra sendo escorraçada do zoológico, a pontapés. Então é muito curioso essa cena, essa quebra desse lirismo infantil, dessa montagem, desse encantamento de maneira abrupta e logo em seguida esse contraste, né, em relação a essas duas crianças, esses dois núcleos, né, essa criança sem infância, tendo que trabalhar, onde seu mascote é uma lagartixa, e as outras crianças brincando, e enfim, é um recorte social interessante que o Nelson faz. E aí já entra uma outra cena bem interessante, que já é apresentado um casal, né, um marinheiro e uma moça que estão discutindo sobre casamento e tudo. E nesse momento o diretor ele faz outro show, assim, porque a gente tem um foco das crianças brincando e esse casal ao fundo, e as duas tramas vão meio que se atravessando, assim. Eu até pensei na ideia de um extraplano, de um extracampo vivo, no sentido de que é uma ideia que, salvo engano, está no Deleuze, Imagem e Movimento. Deleuze é um filósofo francês, salvo engano. Ele tem 2 livros sobre cinema. E lá ele está trabalhando alguns conceitos básicos e ele fala sobre o campo e o extracampo. E campo basicamente é o que está mostrado no quadro, né? O que está mostrado em cena, e o extracampo seria o que está fora de cena. E eu pensei num conceito, né? Pelo amor de Deus, eu não sou nenhum teórico. Mas eu tive essa ideia de pensar num extracampo vivo. E esse filme ele apresenta isso, né? No sentido de que a gente tem a cena que está rolando ali na nossa frente, mas fora desse campo, né, fora do que está colocado ali no nosso raio de visão, nosso campo de visão, acho que essa ideia de campo vem dessa questão do campo de visão, tem algo acontecendo.
tem uma trama acontecendo, tem esse casal discutindo, tem as crianças brincando. E em um determinado momento essas tramas se interconectam espacialmente, né? Porque as crianças não conhecem o casal e o casal não conhece as crianças. Mas elas estão acontecendo meio que no mesmo plano, ao fundo, enquanto rola uma coisa na frente, às vezes vice-versa, né? Mas em alguns momentos essa trama tá fora do campo. E é curioso porque me remete muito à ideia do neorrealismo, do Ladrão de Bicicleta, de meio que criar essa questão do acaso, essa questão viva, assim, esse cinema vivo. Essa execução do Nelson Pereira, eu acho que é muito feliz, no sentido que dá a impressão que onde ele apontasse a câmera, estaria rolando alguma história, sabe? Estaria rolando alguma coisa. Então, é muito vivo o que tá rolando fora da câmera, assim. É um negócio muito vivo, a cidade é muito viva, é muito cheia de personagens, assim. Então, e isso se dá não só propriamente por ele estar filmando a cidade, por ter presença de não atores, talvez, mas na maneira, e aí eu acho que entra o mérito de novo do Nelson Pereira, não só na maneira como ele conduz a câmera, mas na maneira que ele amarra esse roteiro. A maneira que ele amarra essas tramas umas das outras, assim. E aí a gente já tem uma cena na praia, e nessa cena da praia a gente já vê uma trama da burguesia, assim, uma menina, um casal lá, e a menina tá meio que interessada num casamento por dote, e o cara tá interessado nela, e enfim, isso passa. Em seguida a gente já vai pro Maracanã, e a gente vê o garoto entrando no Maracanã, a gente já vê a presença dos cartolas, a gente já entra no vestiário, e aí já tem uma cena interessante, mas pensando já nessa cena do Maracanã, dessa cena do estádio, dos cartolas, dos jogadores, já remete a uma coisa que tá lá no início do filme, né? Que eu comentei do garoto lendo o jornal, que a gente vê o anúncio: Foguinho vai substituir Daniel. E aí percebam, de novo, eu tô falando do filme e já fazendo a crítica aqui, mas percebam como ele amarra isso. São coisas que ele coloca no início, que não são detalhes, não chegam a ser easter eggs, assim, é algo muito escondido, é algo que tá ali na nossa cara e volta lá pra frente. É muito viva, é muito orgânica, é muito amarrada essa história. Muito amarrada esse jeito de contar essa história. E aí já tem uma cena bem, bem interessante, né? Porque o Foguinho é esse jogador novo e o Daniel é o jogador mais velho. E a maneira que esse Daniel é apresentado, o médico tá pegando no corpo, na perna dele, né? Apertando a perna, e ele vai lembrando da vida dele. É uma cena muito bonita também. Aí o médico aperta a panturrilha e ele fala: 1950, Caxias do Sul contra Bangu, 2-1. Aí no joelho, seleção brasileira. É uma cena muito boa. E essas cenas de corpo sempre me lembram o filme do Godard, Mulher Casada, que o filme abre com uma cena que, pra mim, é uma das cenas mais sexuais do cinema, sensuais do cinema, eróticas do cinema, que é mostrando o corpo do casal. E Mulher Casada é um filme de quando? A gente coloca Mulher Casada no Google, aparece Mulher Casada. É de 64 o filme, é bem depois. Mas, pra te ver só, olha, Nelson Pereira já estava à frente do seu tempo, né? Não sei exatamente qual foi a referência pra fazer essa cena. Não são cenas parecidas, mas eu acho curioso. Assista Mulher Casada também, é um excelente filme. Mas enfim, a gente tem essa cena no estádio já, e aí depois já tem uma cena de um garoto que tá fugido de um velho que diz que é dono de um ponto ali onde ele tá vendendo o amendoim. Aí esse garoto já corre e já se enturma com uma família italiana que leva ele num bondinho. E as tramas vão se desembocando uma na outra, a gente vai entrando e conhecendo personagens. Essa cena do bondinho é curiosa, porque esse garoto que tá fugindo desse dono, desse velho ali, que se diz dono do ponto, ele no início do filme, de novo, no início do filme ele tá comentando que as crianças comentam que ele tem medo de altura, então ele tem medo de ir no Pão de Açúcar. E ele acaba tendo que enfrentar esse medo, né, pra fugir desse velho que quer bater nele. Então é uma violência contra as crianças, assim, é um perigo que elas estão correndo o filme todo, assim. E ele meio que tem que se pendurar no bondinho e atravessar pra fugir desse velho. E ao mesmo tempo, na altura, a montagem já coloca a gente dentro de um avião. Que a gente apresenta a trama de um deputado, Doutor Durão. Que aí já vem a trama a trama lá da praia, né, que eu comentei, que é um casal
a classe média, sei lá, e já volta agora, porque agora a gente percebe qual era o interesse romântico da menina que deu fora no cara. Ela quer namorar com um deputado, alguém que tenha dote. E aí alguém tá ouvindo um rádio, o jogo de futebol, e aí por esse barulho do rádio a gente já é levado de volta pro campo de futebol, e o jogador mais novo tá jogando mal, e a gente vê a torcida. Até a maneira que é filmado a partida de futebol, eu acho curioso que talvez, não sei se essa foi a primeira filmagem proposta. Imaginem que o vocabulário de filmar uma partida de futebol ainda não estava sendo. Ainda não era consolidado nesse momento, né? Hoje a gente já tem ângulos de câmera, a gente já sabe como filmar uma partida de futebol, né? Mas naquele momento, 55, já tinha tido mais boas Copas do Mundo até ali, né? O Brasil ia ser campeão 3 anos depois. Mas não sei se já havia alguma transmissão de televisão de partida de futebol. Mas, digamos assim, que estava se formando esse léxico de como filmar uma partida de futebol, e tem uma cena, a cena da partida de futebol é bem interessante, é bem vistosa, assim, é bem charmosa. E aí no intervalo, o Cartola, o técnico, vai meio que incentivar esse jogador novo que tá jogando mal, até o jogador mais antigo vai dar uma moral pra ele, defender ele e tal, que ele tem que defender o que é dele, tem que defender a profissão. E ao mesmo tempo que a gente tem essa trama do futebol, a gente tem a trama de outro garoto, que é um garoto até que eu dou um certo destaque, que é o Jorge, que ele é o único que mostra a mãe dele, né? Não, mostra a mãe de um outro menino também, mas a mãe dele é uma mãe que tá doente, e ele precisa, digamos que ele, além da bola que ele quer comprar com a coleta, ele também tem que ajudar a mãe dele. E ele meio que aprende a pedir esmola, mas pelo fato dele não ser da região, outros garotos da região vão pra cima dele, ele acaba fugindo e ele acaba sendo atropelado. E essa cena de onde ele é atropelado, ela é montada junto com ela tem um raccord, né, uma montagem junto com o grito de gol. Então o freio do carro batendo nele, pra bater nele, né, o carro freia, mas bate nele, se mistura com o som do gol, né, com o grito do gol que sai do foguinho que se consolida como jogador. E enfim, a gente percebe de novo esse perigo, essa violência que essas crianças estão passando no decorrer da história. E aí o filme já se encaminha pro seu fim, né? Aí já volta pra trama da filha lá do início, que tem um namorado, e aí ela é rainha da escola de samba. Então o filme ele já conclui com as crianças voltando pra favela, né? Voltando depois de um dia e tanto, né? Não conseguindo dinheiro, algumas perderam dinheiro, outras, uma morreu, né? E já consolidando pra esse fim do dia, pra esse fim de um dia de trabalho, né? E a gente já vê agora, digamos, já o lazer desse microcosmo, que é justamente esse ensaio da escola de samba. Então a gente vai para um canteiro, acho que é assim que se chama. A gente vê, tem música, a gente vê a dança, e é muito forte que a letra que eles estão cantando no início é uma letra sobre o fim da escravidão e a escola de samba da Portela, e existe um certo... é um ensaio que rola a união de duas escolas de samba ali. Então a gente tem esse aspecto da união, da dança, da música, os instrumentos, a batida, a letra. É tudo muito, muito... É um retrato muito realista, coloquemos assim, né? Desse microcosmo do Rio de Janeiro, né? E eu digo microcosmo porque a cena final é muito forte, porque a gente vê eles ensaiando, eles cantando, eles celebrando, e a câmera vai subindo, 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 e a gente vê a mãe na janela esperando o filho que tá morto. Ela não sabe que tá morto, ou já sabe, né? Olhando, doente. E a câmera continua subindo, subindo, e a gente já sai daquele morro, daquela favela, e já tem uma visão do Rio de Janeiro como um todo. E a gente percebe essa visão do todo, né? Essa visão do Rio de Janeiro como um todo. Do mesmo momento que tem alguém triste, no mesmo momento que tem alguém chorando, alguém que morreu, existe essa celebração da vida, né? Então a vida como essa mistura entre o todo e o individual, entre a alegria e a tristeza. É muito poético esse final, essa construção que o Nelson Pereira faz. É por isso que eu digo que esse filme ele é muito... Um filme de estreia. Filme de estreia é muito louco isso. É muito bem feito, assim. Então, basicamente é isso, o Rio 40 Graus. Eu destaco esses momentos
da utilização da montagem, esses momentos da utilização da música até, esses momentos de como o diretor eu queria utilizar um verbo, mas ele costura essa trama, né? E utilizando essas ideias de campo extracampo, a própria montagem, como ele constrói cada universo, cada família, cada personagem, cada conflito, tudo meio que se amarrando nesse todo. Eu acho que no final das contas é uma relação muito dialética, digamos assim, né? Nem sei se estou utilizando o termo correto aqui, mas acaba sendo. É o conflito é um conflito que se desemboca em outro, ao mesmo tempo que a gente tem esse final, que é um momento de tristeza com alegria, é o microcosmo com o macrocosmo, é o povo, é o indivíduo em relação à cidade. E percebo até para tratar sobre o episódio anterior que trazia uma ideia de São Paulo, né, uma ideia de pensar a São Paulo, mas em detrimento da individualidade. E aqui a gente tem a individualidade em relação com o todo, né? Em como isso se constrói. Não sei se eu tenho mais o que falar sobre isso. Eu diria para você assistir esse filme. Eu já assisti 2 vezes e quero assistir de novo. É um baita filme. E é isso. Eu acho que estreia, hein? É uma das melhores estreias que eu já assisti. Dario Argento, Nelson Pereira dos Santos. Vou pensar em outras estreias ótimas, assim. E é isso. Era isso então que eu tinha para falar sobre Rio 40 Graus. Podemos ir propriamente agora para o break, né? Será que ficou bom? Não sei, né? Então é isso. Rio 40 Graus. Assista, tá no YouTube. Aproveita que tá no YouTube. Vamos pro break. Break! Bom, então esse foi o episódio de hoje. Mais um filme nacional para coleção. Eu adoro falar sobre filme nacional e eu costumo dizer, até falei para um amigo, Rafael Escurupa, um abraço, que eu não sou militante de nada, mas de filme nacional eu sou militante. Sou testemunha de Jeová. Sou capaz de bater em porta e porta para falar sobre o cinema nacional. Olha que eu nem sei tanto, mas sai de perto de mim. E, enfim, foi isso então. Agora eu vou dar uma pausa no cinema nacional. Vou falar sobre... não vai ter episódio de especial de Halloween aqui. Eu não vou exaltar festazinha de americano aqui no meu podcast. Porque, enfim. Só se for a festa do Saci. Mas eu vou falar sobre um filme de terror nos próximos dias. Falar sobre o Homem de Palha. Não vai ser o próximo episódio, vai ser o próximo depois do próximo. Porque eu tô a fim de falar, eu gosto desse filme. Então, se você quiser se preparar, prepare-se para ouvir um podcast sobre o Homem de Palha. Mas no próximo episódio eu vou falar sobre o Samurai, do Pierre Melville, francês. E é isso então. Esse vai ser a programação dos próximos episódios. Se você gostou de alguma coisa, se você tem alguma sugestão, coloca nos comentários do YouTube ou mande no e-mail. E é isso. No mais, eu vou me saindo. Eu agradeço a sua atenção e muito obrigado. E então, hora da despedida. Tchau, tchau.